A didática das provações. Continuaremos analisando hoje a segunda parte da 31ª justificativa para a ocorrência de provações. Na experiência em análise relativa a essa temática, estávamos analisando as provações pelas quais passou o rei de Judá, Manassés. Continuemos esta análise. Manassés tinha um grande objetivo em mente, quando decidiu praticar todas essas abominações e ainda outras, provocar o Senhor à ira, isto é o que queria. Ele desejava muito afrontar a Deus para, quem sabe, vingar-se de algo que julgava ter sido feito pelo Senhor contra ele. Manassés estava sempre muito irado contra Deus e queria a todo custo multiplicar esse ódio. A gloriosa luz de gerações anteriores deu lugar às trevas da superstição e do erro. Graves males brotaram e floresceram: a tirania, a opressão, o ódio a tudo o que era bom. A justiça foi pervertida e prevaleceu a violência. Ellen White, livro Profetas e Reis, página 381, referindo-se ao reinado de Manassés. O rei Manassés não teve uma educação fragilizada em sua infância. Ezequias, seu pai, fora um grande líder em Judá, e sua mãe também possuía linhagem dos servos de Deus, seus profetas. Assim, não é de se supor que ele tenha sido mal educado em termos de conhecimento da verdade. Ele mesmo, por sua própria iniciativa, decidiu tomar esse caminho de impiedade e violência extremas. Mas, lá no fundo do seu coração, havia ainda uma pequena centelha de luz que poderia brilhar de forma mais intensa. Ocorre que, se a vida de Manassés prosseguisse como vinha sendo, não haveria nele qualquer possibilidade de despertamento. Se nada fosse feito para interromper sua maligna jornada, ele jamais refletiria em suas maldades o suficiente para arrepender-se. Aí é que entra a didática das provações, ou seja, os ensinamentos do Deus eterno. Os assírios foram os instrumentos do Senhor para punir aquele rei e seu povo, trazendo-lhes as correções tão necessárias. Alguns do povo, mesmo sob a pressão desse castigo terrível, nunca se converteram, como, por exemplo, o seu filho Amon, que viria a governar em seu lugar, sendo que esse não foi o caso de Manassés. Angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. Segundo Crônicas 33, versos 12 e 13. O Senhor perdoou a Manassés e, de forma miraculosa, o restituiu ao seu reinado em Judá. Manassés foi perdoado e aceito como alguém que jamais houvera pecado. Essa grandiosa experiência de um terrível desvio da verdade e do temor ao Senhor, de uma conversão tão marcante e de um perdão, do ponto de vista humano, inacreditável, deve nos levar a fazer uma pergunta agora. O que é a graça de Deus? Como é possível que uma pessoa com um histórico tão sombrio e devastador possa ser alcançada por esse componente indescritível da personalidade divina? O que está na cena principal aqui não é a personalidade tão vil de um ser humano como Manassés, antes de sua conversão. Não são os seus feitos malignos, cheios de requintes de crueldade contra pessoas inocentes e contra o próprio Deus, que ele muito bem conhecia, mas sim a imensidão da graça, esse dom imerecido e indescritível que busca o pecador onde quer que esteja, desde que haja nele iniciativa para crer, confiar, arrepender-se e converter-se. Os pecados cometidos por Manassés não foram os primeiros da história e nem foram os maiores também. Tudo isso já vinha acontecendo há milhares de anos. Ele fora apenas mais um agente do mal nesse espaço de tempo da sua vida, como tantos outros já haviam sido.
Vejamos então as 4 fases da vida de Manassés, rei de Judá. Primeira fase, a queda. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Segundo Crônicas 33, 1 e 2. Segunda fase, a provação, para aprender a lição. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Segundo Crônicas 33, 11. Terceira fase, o arrependimento, o reconhecimento e a busca de Deus. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Segundo Crônicas 33, 12. Quarta fase, a resposta de Deus. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Segundo Crônicas 33, 13. O que fica para nós é o ensinamento de que a graça é infinitamente maior que o pecado e seu originador. Não se trata de quantos e quais pecados tenham sido cometidos, mas sim de quanto o pecador está disposto a arrepender-se. A aparente vitória de Satanás com a vida e os feitos de Manassés a seus serviços transformou-se em sua maior derrota, ou seja, ele levara Manassés a se tornar um pecador tão vil e tão imenso em suas más ações, transformando-o, com isto, num gigante das suas fileiras, um orgulho seu. Mas toda essa projeção de Manassés como agente humano das fileiras do mal, ao ser quebrada e cair aos pés do Senhor em arrependimento, mostrou a Satanás e seus seguidores que nem mesmo alguém assim como Manassés está totalmente fora do alcance da graça do Senhor. Ou seja, não importa onde o inimigo leve o pecador, ele poderá ser resgatado de lá pela graça divina. Manassés será encontrado no céu. O arrependimento é maior que o pecado. O perdão é maior que a condenação. Jesus é infinitamente maior que Satanás. O que nosso maravilhoso e perdoador Deus ansiosamente espera do pecador é tão somente a atitude de suplicar-lhe ajuda e forças para vencer o mal, implorar-lhe o perdão em sincero arrependimento, para, então, tomar essa vítima do inimigo em seus ternos braços de amor, colocá-la em seus fortes e confortáveis ombros e levá-la de volta para a segurança inviolável do seu aprisco. Manassés fora longe demais em seus abusos contra o Senhor, mas não nos esqueçamos de que o Senhor foi infinitamente mais longe ainda para resgatá-lo, bem como a todo aquele que se arrependa e se converta a Ele. Você deseja saber que lugar infinitamente mais longe foi esse para o qual dirigiu-se o Senhor em busca de suas ovelhas perdidas? Pois bem, esse local se chama Monte do Calvário. Não importa quão longe você tenha ido do Senhor, suba esse monte, mesmo que ferindo-se nas pontiagudas pedras do sincero arrependimento, da difícil decisão de abandonar o pecado tão acariciado por tantos anos, da humilhação e da vergonha, pois Ele estará ali, esperando por você, de braços abertos. Detalhe: os soldados perfuraram os lábios e o nariz de Manassés e nesses furos passaram ganchos superaquecidos. O metal era superaquecido para que a vítima não morresse em poucos dias de infecção, pois sua dor e humilhação deveria durar muitos meses. Certamente que Manassés carregou essas marcas físicas em seu rosto
até o dia de sua morte. Mas ao ressuscitar para a vida eterna, em breve, essas marcas desaparecerão para sempre. Mas há uma pessoa que também recebeu marcas em seu corpo como parte de seu imenso martírio, para libertar Manassés e todos os demais pecadores que simplesmente nele crerem e confiarem: Jesus Cristo. Suas marcas, no entanto, jamais desaparecerão. Serão tão eternas quanto ele mesmo. E então, amigo, amiga, dá para imaginar o que realmente significa a graça de Deus? Creio que não. Aliás, a graça não é algo para o qual se deva buscar explicações teológicas ou científicas. Não é algo com o qual devamos nos debater a fim de chegar a um pleno entendimento quanto à sua essência. A graça é algo que devemos simplesmente aceitar. Pense nisto. Estava-se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém seria inteiramente destruída e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia para aí aprenderem as lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis. Profetas e Reis, página 406. Uma pérola de esperança para você. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Agora, por favor, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Elas também precisam aprender mais sobre as provações e também sobre a incrível graça divina.